A história da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja singular, exalta Cristo Jesus, sua missão é salvar. É cheia de glória e luz, tem a mensagem da cruz para quem quiser escutar. Por isso, nesses versos, ao Deus eterno dou glória, é um grande privilégio poder contar sua história, cheia de poder e fé, de homens bons e mulher. Foi Deus que deu a vitória. Essa história começa, de um modo geral, quando o avivamento do fogo pentecostal começou a incendiar da América para cá de forma sensacional. Esse fervor começou no grande avivamento, homens cheios de poder e de unção e talento começaram a anunciar de forma bem singular esse grande movimento. Começando nas igrejas metodistas e episcopal, presbiteriana e outras, de uma forma geral, o Espírito trabalhou e logo se incendiou o fogo pentecostal. No entanto, esse fervor, no momento pregado, era um reavivamento para combater o pecado, com jejum e oração, para deixar o cristão muito mais consagrado. Mas havia a profecia do profeta Joel, que dizia que o Senhor enviaria do céu o Espírito de poder a todo crente que crê, consagrado e fiel. Uma parte da profecia na história se cumpriu. No dia de Pentecostes, os crentes se reuniu no cenáculo a orar, para a missão começar quando o Espírito caiu. Línguas como de fogo logo no meio surgiu, em cada discípulo crente o Santo Espírito caiu, e naquele belo lugar começaram a falar e nada lhes proibiu. Logo de imediato começaram a falar sobre o poder grandioso a vários que estavam lá, e todos, sem exceção, receberam a unção do Santo Deus Jeová. Esse memorável dia, na Bíblia está registrado, quando todos os discípulos por Deus foram iluminados, com o Espírito Santo e unção, cheios de poder, e então todos foram batizados. Cheios do poder de Deus, esses primeiros cristãos, no início da igreja, fizeram a revolução. Começaram a anunciar as obras do Deus Jeová, o Santo Deus de Abraão. Naquele dia cumpriu-se de uma forma segura a profecia de Joel, na parte das Escrituras. Dizia uns meio abismados: estão todos embriagados, ou tudo isso é loucura. No entanto, tudo isso foi parte do grande evento, pois essa profecia bíblica tinha duplo cumprimento. Seria derramado mais, porém nos dias finais teria um avivamento. Foi isso que aconteceu, falo, porém não invento, começando na América o grande acontecimento, com o ministro cristão ao receber a unção no segundo avivamento. Na cidade de Los Angeles, numa rua singular, o Santo Espírito desceu de forma particular. Foi muita glória e unção que os jornais da região vieram observar. Logo se espalhou essa manifestação, era muita glória a Deus e línguas faladas, e então todos puderam ver o batismo acontecer cheio de poder e unção. O pastor William Simon, daquela congregação, línguas estranhas faladas com poder e santa unção, o batismo aconteceu, sendo a glória do céu do Santo Deus de Abraão. Na chamada Rua Azusa, em 1906, nesse tempo, numa pequena igreja, deu-se o acontecimento. De forma bem singular, começou a se espalhar o fogo do avivamento. Daí então por diante começou a espalhar, no poder do Espírito, o povo começou a falar. Do fogo pentecostal, de forma sensacional, não tinha como apagar. Muitas igrejas, porém, do molde tradicional, acharam logo estranho o fogo pentecostal. Começaram a dizer: fique isso com você, parece coisa do mal. No entanto, crentes de outras congregações viram evidências bíblicas no poder e na unção, passando então a pregar o batismo singular que avivava o cristão. 2 missionários suecos receberam essa unção e passaram a pregar em sua congregação. No entanto, o pastor do ensino não gostou e fez uma confusão. A igreja era batista e grande a congregação. Na cidade de Boston se reuniu os irmãos. Eles queriam pregar do santo batismo, falar a todo e qualquer cristão. Porém, o pastor da igreja reuniu a comissão, fizeram o desligamento dos missionários e então, se quisessem pregar, vá para outro lugar, para outra congregação. Eles saíram tristes e fizeram uma oração, pedindo ao Pai Eterno que desse uma direção, para eles irem pregar a todo e qualquer lugar, a toda língua e nação. Tiveram então a ideia de um globo girar,
na hora que eles orassem, Deus ia, porém, mostrar o país, tribo e nação que aqueles dois irmãos deviam evangelizar. Ao girar o globo mundi, parou, porém, no Pará, no país chamado Brasil, eles deviam pregar. Sem pensar nos desafios, pegaram logo o navio e correram para embarcar. Tomaram então o navio em direção ao Pará, muitos dias de viagem, só vendo o céu e o mar. Mas com senso de missão, os consagrados irmãos vieram evangelizar. Daniel Berg e Gunnar Vingre eram estes dois irmãos que rumaram para o Brasil cumprindo a sua missão. Eles vieram para cá a fim de evangelizar a nossa grande nação. No dia 11 de junho, aportaram em Belém, 1911, era o ano também. Os homens sorridentes não tinham só parente, mas porém está tudo bem. Ao descerem do navio, lhe ardia o coração, viram logo que aqui ardia o sol do verão. Começaram a procurar, pois não podia ficar com suas malas nas mãos. Saíram pela cidade, justamente pelo centro, ao ver o povo daqui cheios de amor por dentro. Pensaram consigo e então fizeram uma oração pedindo a Deus o sustento. Eles não tinham dinheiro e não sabiam falar o difícil português, que é falado por cá. Saíram os dois a pé, na Basílica de Nazaré, pararam para descansar. Com muita luta os dois chegaram numa avenida, na cidade das Mangueiras, a nossa Belém querida. Puderam bem avistar, do outro lado de lá, uma igreja batista. Foram até a igreja para falar com o pastor da congregação, muito animado ficou, pois viu naqueles irmãos dois estimados cristãos enviados pelo Senhor. O pastor Batista viu, tratasse de missionários, naquela época no Brasil, tudo isso era muito raro. Passou então a apoiar os homens do além-mar nas suas obras e trabalho. Ofereceu a eles logo um lugar para ficar, nas dependências da igreja, para eles bem descansar, e tomar a refeição, depois fazer a missão do Santo Deus Jeová. Eles ficaram ali, juntamente com os irmãos da pequena igreja batista, cantando e fazendo oração. E o tempo foi passando, e os dois se adaptando para começar a missão. Daniel Berg conseguiu um serviço no estaleiro, enquanto Gunnar Ving, por não ser brasileiro, o português estudava e o outro trabalhava, pois eram dois estrangeiros. Após 6 meses nesta luta, aprenderam português, passaram então a pregar um tema de cada vez. Ao falar do Pentecoste para a Igreja do Norte, foi rejeitado outra vez. Mas a obra era de Deus e devia continuar, poucos deram ouvido e passaram a acreditar. Um grupo de irmãos de consagrados cristãos fizeram a obra avançar. Acompanharam os dois depois da reunião, 19 membros deixaram a congregação, foram logo desligados e para o ensino sagrado mudaram sua direção. Família de crentes que tomaram a decisão, a de Celina Albuquerque foi a primeira em questão, e depois outras também, no embalo do trem, foram fazer a missão. Daí, então, logo surgiu a missão da fé pentecostal, uma pequena capela para o culto geral. Foi erguida na cidade, uma luz da verdade no centro da capital. Missão da Fé Apostólica foi o nome escolhido, um grupo de crentes, todos eles destemidos, para a verdade mostrar e do batismo anunciar na vida desses remidos. Começou uma obra de cunho pentecostal. Daniel Berg logo saiu de Belém à capital e pelo interior fazia a obra do Senhor de forma sensacional. Por onde passava, logo ia anunciando, falando para o povo, de Jesus ia falando. E no fogo do altar começaram a batizar e o povo ia salvando. Daí então para frente, de uma forma sincera, em 1916, porém, tiveram então a ideia de ter um nome adotado, passando a ser chamado de crentes da Assembleia. A Assembleia de Deus, um novo nome surgiu, enquanto o Evangelho, entre o povo varonil, de forma pentecostal, ia cumprindo afinal sua missão no Brasil. Hoje são milhões de crentes consagrados na Assembleia de Deus, nas cidades e nos estados, têm cumprindo a missão, levando a salvação do Cristo crucificado. Para terminar a história desse povo abençoado, peço que os irmãos nunca esqueçam o legado desses homens e então na obra da salvação, pois eles foram aprovados. Helder Hernandes Muniz, seus versos elaborando, no mesmo assunto poético com o povo estudando, sendo ao Eterno fiel, escrevendo para o cordel livretos de vez em quando.